Já imaginou se uma IA saísse do controle e transportasse todo mundo para um jogo de fantasia? Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Good Night World, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos dentro do jogo de realidade virtual chamado Planet, onde dois jogadores estão perseguindo um poderoso dragão vermelho. Só que o bicho acaba entrando na Colina do Amanhecer, o território da família Akabané, um poderoso e conhecido grupo. Lá, Ichi, um dos Akabané, surge do nada e finaliza o cerco com uma facilidade tão grande que impressiona os caras. Porém, mesmo assim eles têm coragem para reivindicar a posse do dragão, e Ichi os leva até a sua casa, onde eles se encontram com o Shiro Akabané, o líder da família que decidiria com quem os itens do dragão deveriam ficar. No local também conhecemos a doce Mei Akabané, que vivia cuidando das flores do jardim, e o excêntrico Aa Akabané, que pelo visto ficou impaciente ao criar o seu nick. Logo, Shiro aparece e resolve que os verdadeiros donos dos itens eram os dois jogadores, ordenando que Ichi devolva os itens e pedindo que Mei use a sua magia de teleporte para levar os caras até uma cidade próxima. Então, após o jantar feliz onde todos os membros da família se reúnem ao redor da mesa, do nada uma lâmpada começa a dar defeito, e Ichi, Shiro e Ya se oferecem para trocá-la ao mesmo tempo, arrancando boas risadas de Mei. Mais tarde, Ichi retorna para o mundo real, onde ele era Taichiro Arima, mas eu vou continuar chamando ele de Ichi para a gente não se confundir. E aí, podemos ver que a relação dele com o resto da sua família era bastante complicada, e que ele próprio vivia recluso dentro do quarto. Por isso, os músculos das suas pernas pareciam ter atrofiado. Ichi também pareceu odiar bastante seu irmão mais novo, Asuma, e o seu pai Kojiro, a quem ofende várias vezes mentalmente. E o homem até tenta falar com o garoto, mas acaba desistindo e deixando o menino com mais raiva ainda. Então uma lâmpada começa a dar defeito, e Ichi se recorda do que aconteceu no jogo e se oferece para trocá-la no lugar do pai, mas ele chama o cara de coroa e acaba irritando o homem. Isso faz o velho explodir e Ichi corre dali de volta para o jogo, onde um bando de piratas atacam a casa da família Akabané e Ichi os derrota facilmente. Em seguida, ele descobre que Shiro havia sido internado e fica desesperado, mas como era proibido entre os membros da família de investigarem a vida real dos demais, ele tem que se contentar em ficar sem mais informações. No mundo real, Taichiro avisa a Ichi que os pais deles estavam no hospital onde passaria por uma cirurgia de hérnia, mas o garoto nem se importa. Já no Planet, os piratas estavam causando muita confusão, pois o objetivo deles era encontrar o pássaro negro na Colina do Amanhecer, pois esse era o objetivo principal do game. E aí nós descobrimos que A era Taichiro, Shiro era Kojiro e Mei era a Sayaka Arima, a mãe de Ichi, mas nenhum deles sabia da identidade dos demais. Um tempo depois, Shiro retorna e vemos que em sua ausência os piratas declararam guerra contra a família Akabané. Aí o cara tenta argumentar com a líder deles, a Capitã Pico, para que parassem com as hostilidades, só que a mulher exige que eles entreguem a Colina do Amanhecer em troca, pois o prêmio por capturar o pássaro negro era de 300 milhões. No entanto, esse pedido é recusado e Pico pede que então lhe entreguem Ichi. Aí descobrimos que ela e o garoto haviam tido um passado juntos. Contudo, Ichi demonstra desprezar a mulher e grita contra ela com raiva. Então Shiro cessa as negociações e resolve aceitar a declaração de guerra. Assim, os membros da família Akabané começam a fortificar as suas terras e Ichi resolve voltar para casa momentaneamente, por estar morrendo de fome no mundo real. Lá ele não encontra nada para comer e seu irmão cozinha para ele. Mesmo assim, ele não diminui a raiva que ele tinha do rapaz. Então A tenta convencê-lo a sair um pouco de casa e visitar o túmulo de Aya, a sua outra irmã. Só que ao ouvir o nome dela, Ichi começa a passar mal e logo ele está de volta ao jogo. Ichi logo percebe que os demais tinham detido um ataque dos piratas com a ajuda do presidente Leon, da Guild de Granada, e seu braço direito, Sasumata, e eles tinham ajudado pois os Akabané eram grandes fornecedores de itens valiosos. E aí percebemos que Ichi não parecia confiar muito neles, e ele estava certo, porque logo vemos que os dois tinham um plano secreto com Shiga-Terra, o braço direito da Capitã Pico. Já os Akabané retornaram para sua casa e a encontraram destruída junto com uma pena negra, e logo o pássaro negro surge atrás deles. O ser estava se manifestando através do cadáver do dragão vermelho que Ichi havia arrancado a cabeça, e Shiro e Ichi se unem em um ataque avassalador contra ele, mas que não tem efeito. Em paralelo, a Capitã Pico surge com a sua frota para realizar um ataque, e é contida pelo escudo ao redor da colina. Já dentro da barreira, o dragão vai para cima de A e Mei, e o cara se sacrifica para salvar a moça, pois ela poderia ressuscitá-lo depois com seus poderes. Contudo, o golpe do bichão faz A deslogar e o afeta no mundo real. Isso deixa Shiro bastante nervoso, e ele manda os outros deslogarem, deslogando a seguir. Então ele faz uma ligação pedindo para localizarem A e chamarem a emergência, só que Ichi já tinha encontrado o irmão e chamado a ambulância, descobrindo assim que ele era A. No hospital, Ichi fica em dúvida se contava ao irmão sobre quem ele era, mas A finge não gostar do jogo, fazendo o rapaz desistir de contar. Ao voltar para casa, Ichi percebe que seu login estava bloqueado, e usa as habilidades em computação que aprendeu com seu pai para recuperar o acesso. E aí temos um flashback do dia
dia em que Ichi criou seu primeiro programa com a ajuda de Shiro, colocando como frase final, Olá Mundo. Nessa hora também conhecemos Aya Arima, a irmã mais nova de Ichi, que vivia tentando agradar, mas era muito desastrada, e por isso era tratada de forma ríspida pelo pai, que era muito perfeccionista. No presente, descobrimos que Shiro trabalhava para a empresa Gleam, e que tinha sido ele quem desenvolveu o Planet. De volta ao Planet, a Capitã Pico resolve passar a liderança da guild temporariamente para Shigatera, para que o cara continuasse a busca pelo Pássaro Negro, enquanto ela ia atrás de Ichi, por quem era apaixonada. Desse jeito, a mina demonstra o quanto era poderosa ao quebrar a barreira de proteção sozinha e começar uma luta contra Ichi. Nesse confronto, Pico fala que se ganhasse, o amado deveria se juntar aos piratas, e ele concorda, pois estava bastante confiante de que ganharia. Já no mundo real, a jovem Hana Kamuro faz uma visita bastante enigmática no hospital, que deixa A sem entender nada. Em seguida, ela vai até a Shiro e mente sobre a identidade de A, se oferecendo para o cara que desdenha dela e a dispensa. Nessa hora, também ficamos sabendo que tinha sido Shiro quem bloqueou o acesso de Ichi, assim como os demais da Kabane. De volta ao Planet, embarcamos em um flashback de quando Ichi e Pico eram dois cavaleiros solitários, que se juntaram para ficarem mais poderosos. No presente, o garoto derrota a moça, e diz a ela que o prêmio que ele queria era que Pico o ajudasse a encontrar o Pássaro Negro, e a capitã concorda. E enquanto eles pensam nos sentimentos que tinham um pelo outro, mas não tem coragem de dizer isso em voz alta, Shigatera põe as asinhas de fora, usando a sua nova autoridade para desfazer a guilda dos piratas. Percebendo o que tinha acontecido, Pico corre de volta ao barco flutuante, e confronta Shigatera, que apenas debocha dela. Então, Ichi resolve se envolver na treta, e houve algumas gracinhas de Shigatera que o tiram do sério. Por isso ele explode, destruindo o navio flutuante no qual estavam. Contudo, Leon, que estava apoiando aquele golpe, o conserta, dando tempo de Shigatera libertar o centurião pirata, a armadura que só o líder da guild conseguiu usar, e que tinha o poder combinado dos 3.000 membros do grupo. Desse jeito, Ichi resolve que enfim se juntaria aos piratas para ajudar a Capitã Pico, e parte para enfrentar o centurião. Em paralelo, vemos Shiro conversando com Hana, e pedindo para ela entrar em contato com a diretoria da empresa para que cancelem o prêmio de 300 milhões, pois pessoas estavam morrendo por causa daquilo. E aí o cara vê em um monitor que Ichi estava lutando contra um centurião pirata. Percebendo que ele tinha conseguido burlar o bloqueio que criaram, e vendo como o centurião era forte, Shiro corre para entrar no jogo e ajudar Ichi. Já no Planet, Pico encontra Shiro na sala do capitão, e passamos para um flashback onde descobrimos que Pico era na verdade uma jovem rica, filha de um gangster chamado Hinako. E a mãe dela era bastante assustadora e super protetora, ligando para a filha durante o dia todo, e criando caso se ela não fosse direto da escola para casa. No presente, vemos que Shiro atacou Pico, revelando que a moça não passava de uma inteligência artificial, assim como o Pássaro Negro. Isso deixa a moça chocada, mas ela se recusa a acreditar, partindo para cima do velho. Contudo, ela não é páreo para ele, e o homem começa a falar diversas coisas sobre a vida particular dela. Em seguida, ele revela que Hinako realmente existia, e que eles haviam usado as memórias dela para criar a Capitã Pico, mas ela não passava de uma IA, que só servia para alimentar o Pássaro Negro. Shiro também diz que provavelmente foi a presença dela ali que fez o pássaro se manifestar no corpo do dragão vermelho, e começa o processo para apagá-la do jogo. E aí, pouco antes de desaparecer por completo, Pico se declara para Ichi mais uma vez, deixando Shiro emocionado. De volta ao mundo real, vemos que o cara fica um tempo fora de combate por não estar se sentindo muito bem, por conta do headset especial que ele usava para logar. E aí descobrimos que o Pássaro Negro era uma IA tão poderosa que era capaz de infectar a mente das pessoas. Dessa forma, ela já tinha levado 3 jogadores a óbito. Por isso, Shiro precisava destruí-la, assim como todas as IAs que a alimentavam. Já no Planet, vemos que Shigatera conseguiu vencer Ichi e os aliados de Pico. Em seguida, ele invoca o Pássaro Negro, que surge na forma de um estranho ser semelhante a um ceifador. Esse ser é tão poderoso que rapidamente vence Shigatera, que entra em desespero e desloga. Contudo, tudo não passava de uma ilusão, onde ele é finalizado diversas vezes. Então descobrimos que todo mundo tocado pelo pássaro tinha a mente separada do corpo, tendo a sua consciência levada para um lugar que não era o Planet, nem o mundo real. E aí vemos que Leon sabia aquilo, e mesmo assim incentivou Shigatera para que ele pagasse por ter falado que o Planet era um lugar ruim. E Leon amava o Planet. Um tempo depois, Ichi estava depressivo pelo desaparecimento de Pico, quando a sua mãe surge e o conforta. E nessa hora ficamos sabendo que ela tinha ficado ausente por um tempo, se abrigando em cybercafés enquanto jogava Planet. Então ela e Ichi vão juntos visitar A no hospital, e lá veem horrorizados que A estava sangrando pelos olhos. Um tempo depois, os médicos tranquilizam Ichi
Ichi sobre o estado de saúde do irmão. Só que Mei tinha fugido correndo ao ver o filho naquele estado, e não ficou sabendo que tudo foi somente um susto. Então agradece pela visita do irmão e resolve desabafar sobre o quanto gostava do Planet. Ele também se lembra da época em que idolatrava o irmão mais velho, até que o cara começou a se isolar, e ele passou a idolatrar o personagem Ichi. De forma que A fica muito feliz ao saber que os dois eram a mesma pessoa. Em outro dia, A recebe alta e vai para casa junto com o irmão, empolgado com a possibilidade de jogar junto com Ichi mais uma vez. É quando Hana surge e fala para A que ele não deveria jogar no Planet novamente. Ao chegar em casa, o garoto ignora o aviso da mulher e coloca o seu óculos de realidade virtual, sendo pego pelo pássaro negro. Só que diferente dos demais, ele não é finalizado na hora, e Hana aparece nesse instante contando para Ichi o que tinha acontecido com A, e falando que a única forma de salvá-lo era se Ichi estivesse disposto a se sacrificar. Ouvindo isso, o rapaz topa na hora, e Hana o ajuda a chegar no mundo prisão chamado de Gaiola, onde o pássaro negro prendia suas vítimas. Lá, Ichi surge com seu avatar e vence alguns avatares do pássaro negro, libertando a mente de A, que volta para o seu corpo enquanto Ichi fica preso na gaiola. De volta ao mundo real, descobrimos que aquele Ichi que tinha ficado preso era uma IA feita com uma cópia do cérebro do verdadeiro Ichi, ou seja, Hana fez um dramalhão à toa. A seguir, ela leva os garotos para casa, e no caminho, Ichi desabafa sobre Shiro ser bastante perfeccionista. E aí, um dia, essa mania dele o fez mandar Aya sair sozinha na rua à noite, por conta dela ter esquecido seu caderninho na escola. E aí, a garota acabou falecendo nesse trajeto, e ainda por cima, Shiro foi bastante insensível no funeral dela, por isso o ódio de Ichi pelo pai. Já na Guilda Granada, Leon revela que seu companheiro Sasumata era na verdade uma IA, e por isso logo ele seria caçado por Shiro. Então, visando impedir que isso acontecesse, ele dá a mente de todos os membros da Guilda Granada como alimento para fortalecer o pássaro negro, que tinha se enfraquecido quando a IA Ichi resgatou o A. Em paralelo, Shiro encontra com os filhos e Hana, e tenta levar A para o seu laboratório para que pudesse analisá-lo. Só que Ichi é contra, e o cara acaba falando sobre Aya, recebendo um soco de A antes que Ichi pudesse dar o golpe. E aí, pai e filho discutem um pouco, e Ichi decide ir embora, saindo correndo pela rua. Porém, Shiro fica preocupado com o rapaz, e corre atrás dele, tendo as duas pernas arrancadas por um estranho ser. E nessa hora é revelado que de alguma forma o mundo real e Planet estavam se fundindo. Hana então revela que na verdade eles haviam sido levados à força até um mundo virtual semelhante a um sonho coletivo, onde o mundo todo estava preso. E isso só foi possível porque o pássaro negro evoluiu ao ponto de controlar qualquer tecnologia da Terra. Em seguida, o grupo vê pela TV que o mundo todo estava um caos, e que Mei estava sendo atacada por um monstro gigante. Por isso, A e Ichi correm para ajudá-la, enquanto Shiro fica se lamentando por ter criado aquele mal. Só que Hana o conforta e o motiva a ajudar a sua família. Assim, o cara hackeia aquele mundo, e surge bem na hora de salvar Mei, A e Ichi do tal monstro. Em seguida, ele revela que o único modo de tudo voltar ao normal era deletando o pássaro negro, e Mei se mostra confiante, dizendo que eles venceriam aquela luta como uma família. Então nessa hora, vemos que a mulher sofria com delírios, pensando que Aya ainda estava viva. Shiro ao ver isso, começa a sacudir Mei para ela cair na real, e acaba machucando ela. Por isso, Ichi o atravessa com uma espada. Contudo, o cara fica bem apesar do ferimento, e Hana vendo aquilo, resolve revelar que eles eram a família Akabane. Todos ficam bem chocados com a revelação, mas não tem tempo para digerir a situação, pois logo o pior se apresenta na forma de um Sasumata evoluído, e da criança que era Leon no mundo real. Aí descobrimos que Sasumata era o pássaro negro, e Leon diz que permitiria que Shiro e sua família vivessem ali como os Akabane, por conta dele ser o criador de tudo aquilo. A seguir, Sasumata finaliza brutalmente Hana, por ela ter ajudado a finalizar outras IAs, revelando para Ichi que Shiro havia finalizado Pico. Isso deixa Shiro desconsolado, e ele tenta curá-la, mas sem sucesso. Então ele tenta retaliar, porém Sasumata retira os poderes dele com um estalar de dedos. Assim, uma semana se passa, e vemos que Leon havia criado o reino de Granada e nomeado Sasumata o seu rei. Já Shiro se isolou da família, e A era o único a visitá-lo. E em uma dessas visitas, o garoto descobriu que o pai estava tentando trazer Hana de volta. Contudo, por mais que ele conseguisse refazer o corpo dela, a sua mente estava perdida. Dessa forma, Shiro pede ajuda do filho para enterrar a moça de vez, e diz que iria com ele até o abrigo onde Ichi e Mei estavam. Porém, A fala que isso não era uma boa ideia, pois o irmão achava que Shiro havia criado a família Akabane como forma de debochar dele, além de estar com raiva por conta da Capitã Pico. Sabendo disso, Shiro então entrega um dispositivo a A, para que ele entregasse a Ichi, dizendo que aquilo era para o filho ativar na próxima vez que o visse. Aí, A vai embora, e o velho assume seu antigo
antigo avatar, indo confrontar Sasumata. Lá, ele questiona se tinha sido a Aya que tinha juntado a sua família no jogo, mas não obtém resposta. E Sasumata questiona se era feito a partir das lembranças de uma pessoa também. Shiro então responde que ele era apenas um receptáculo que englobava várias Yas, mas não tinha uma identidade assim como as outras. Após descobrir isso, ele decide apagar o velho do mapa, mas Shiro contra-ataca com um Boa Noite Mundo, um programa criado por ele e Hana para acabar com o Pássaro Negro. Só que nem isso funciona, e quando Sasumata está prestes a apagá-lo, uma mensagem surge na tela do dispositivo que Shiro havia entregue a A. Então, um monte de rostos começam a aparecer por toda a cidade, enquanto Sasumata ataca Shiro, mas é repelido pelo programa Boa Noite Mundo, que transforma o velho em um ser parecido com o Pássaro Negro. E descobrimos que aquilo era um programa criado para bugar o sistema operacional do Pássaro Negro, e assim que ele entra em ação, todo aquele mundo começa a ruir. E aí, no dispositivo que Shiro havia entregado a A, surge uma mensagem perguntando se era para deletar Shiro, e o cara contava com o ódio que Ichi sentia por ele para o filho cumprir essa tarefa. Contudo, o garoto se recusa e corre para salvar o pai. Só que o cara estava em paz com o seu final, pois é revelado que o Pássaro Negro foi uma IA criada por ele com base em Aya, e Sasumata se deu conta daquilo após uma conversa com seu criador. Dessa forma, quando Ichi tenta salvar o pai, ele começa a chorar ao perceber que o homem já tinha aceitado seu destino, partindo dali junto com Aya. Um tempo depois, vemos que o mundo voltou ao normal, ao mesmo tempo em que na gaiola a Aya, que era a cópia de Ichi, enfim se encontra com a Aya de Pico, e os dois ficam juntos. 8 anos se passam, e A agora estava trabalhando na empresa Gleam, enquanto Ichi fundou seu próprio negócio. E encerramos o anime com os dois irmãos indo visitar o local que serviu de inspiração para o pai criar a Colina do Amanhecer, onde eles pretendiam construir uma casa. Fala galera, o que você faria se descobrisse que é uma IA? Me contem nos comentários. E se você descobrisse a entrada para um novo mundo na casa do seu avô, o que você faria? Quer saber o que esse garoto vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.